nossa entrevista ao vivo, porque nós vamos falar que Santa Catarina colheu aí, 19.129,5 toneladas de alho na safra 2021-2022, produzidas aí com 1.810 hectares. Com isso, os agricultores alcançaram uma produtividade média de 10,568 quilos por hectare, um aumento de 22,13% em relação aí à safra de 2020-2021. O valor da safra do alho catarinense foi de 143,76 milhões em faturamento para os produtores catarinenses, o que é injetado aí na economia local. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Jurandir Teodoro Gugel, analista de socioeconomia da EPAGRE-CEPA Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. E estamos à disposição aí para as questões relacionadas ao nosso alho catarinense. Ô Jurandir, a gente pode destacar que esses números, né, que eu abri o programa falando sobre isso, são números aí favoráveis aí para o setor, a produtividade foi boa? Nós tivemos uma recuperação, na verdade, nessa safra em relação à safra anterior, que foi duramente afetada por uma estiagem e em alguns municípios também por a presença de chuvas e granizo muito fortes, né? Então, os prejuízos foram grandes. Nesta safra, a gente pode considerar que teve uma volta à normalidade da produção de alho em Santa Catarina e passamos, então, de 10.500 quilos por hectare em produtividade. Dá para se considerar que foi uma safra normal, né, e que Santa Catarina se mantém como o terceiro produtor nacional de alho, né? Então, houve uma recuperação, é uma cultura, aliás, o estado de Santa Catarina é o berço nacional da produção de alho, né? Aqui começou a produção comercial de alho no Brasil. Então, é uma tradição, nós temos uma região que é histórica, né, nessa produção, e onde nós temos propriedades, eu diria assim, bastante estruturadas, né? Primeiro com a cultura dos agricultores, né, que desde os anos 60 produzem alho, e também porque nos últimos 10, 15 anos, né, tivemos um investimento forte na questão de infraestrutura, especialmente voltada para a irrigação, que na eventualidade de falta de chuvas, né, ou de crise hídrica, né, ou falta de água nos solos, essa estrutura garante uma condição de boa, né, para que a cultura possa se desenvolver. E no caso, por exemplo, já que você destacou esses números, né, para Santa Catarina, tem a questão do clima que você citou aí também. Se a gente comparar com os números de 2020 e 2021, de uma certa forma, então vocês atingiram aí um patamar até interessante, né? Apesar disso, do clima ter atrapalhado um pouquinho, né? No caso das culturas de inverno, para Santa Catarina, nós não tivemos assim, grandes problemas. Nos períodos onde nós tivemos falta de chuva, como são culturas produzidas em pequenas áreas, no caso nosso aqui, a agricultura familiar, basicamente, né? E as propriedades com uma e guarda de água, armazenagem de água, né? Permitiu que se suprisse essa necessidade eventual que ocorreu, né? O caso não ocorreu com as culturas de verão, né? Que aí o estado perdeu volumes importantes de produção e valor também, né? Mas no caso das culturas de inverno, e o alho é uma delas, né? Nós podemos, assim, conseguimos ter uma safra considerada normal e que permitiu também, em função das chuvas menores do que historicamente a normalidade, né? Mas também por isso permitiu que a produção fosse sanitariamente muito boa. A condição sanitária da lavoura foi positiva em função da umidade um pouco mais abaixo do que o normal, vamos dizer assim. O clima seco e na condição de ter a irrigação, né, porque o agricultor guardou água para irrigar, permitiu, então, um bulbo de excelente qualidade que permite também, favorece o armazenamento dele por um período maior. E agora nós estamos indo para o final da comercialização da safra, né?
e nossa produção é considerada de boa qualidade, o mercado reconhece isso em função dessa condição, juntou a tecnologia das lavouras, mais a condição climática, a condição de irrigar, permitiu uma safra normal com qualidade sanitária muito boa. A gente teve um aumento de área também, né, de 20% aí da hortaliça em decorrência da perda de competitividade do produto importado, né? Isso é importante. Isso é muito importante, né? O alho nós já tivemos lá nos anos 80, 90, né? Uma produção, desculpa, uma produção bastante forte a nível. Com licença, vou tomar. Desculpa aí. Nós tivemos nos anos 80 e 90 uma produção mais equilibrada com o consumo nacional e, a partir da abertura do Mercosul, nós perdemos a competitividade. Então, na verdade, esse momento, o ano 21, e eu acho que deve se repetir no 22, a cultura recupera um papel importante no abastecimento nacional, em função de que a tecnologia que já temos disponível para a produção no Brasil permite altos índices de produtividade. Nós temos aqui em Santa Catarina uma média de 10.500 quilos por hectare, mas temos propriedade com 16, 17 toneladas por hectare, né? E temos no Centro-Oeste, né, no Cerrado, aí, produção de 20 toneladas por hectare, claro, com um custo mais elevado. O alho catarinense, né, ele tem uma condição bastante específica, né, que é produzido em pequenas áreas, é agricultura familiar. A produtividade média, então, é um pouco mais baixa do que o centro do país, mas também tem um custo de produção menor. Isso permite também dar uma condição de competitividade com o alho argentino, né, e especialmente o chinês, que é o nosso grande concorrente. Então, acho que nós temos, né, as condições de avançar com segurança, quem sabe lá em alguns anos, 3, 4, 5 anos, né, em função desse aumento de uns 20% estimado, não são números oficiais ainda, né, da produção da safra 21-22, né, a nível de Brasil, mas quem sabe nós podemos alcançar uma autossuficiência nessa cultura, né, em função do que nós temos de avanços, especialmente a questão tecnológica, né, que é o uso da semente correta, usar uma semente livre de vírus, a própria questão de tecnologia de manejo do solo, adubação do solo, e uma série de outras questões que fazem parte, então, vamos chamar assim, do pacote tecnológico, né, que vai permitindo gradativamente um avanço, né, tanto do ponto de vista da produtividade, e quanto também em função, inclusive, não deve se regularizar tão rapidamente a questão da importação, em função dos altos custos do frete, né, internacional, com contribuição do Covid, etc., né, mas que há uma perspectiva importante, né, de autossuficiência no médio prazo, eu diria, talvez em 3 ou 4 anos nós podemos chegar lá. Isso é um valor, é um significado importante para o setor e para a cadeia produtiva da hortaliça, visto que, no caso do sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, são milhares de famílias, né? Aqui em Santa Catarina são 3.600 famílias que produzem alho, mas o uso da mão de obra influencia, tem afeta ou permite, né, a geração de oportunidade de trabalho para milhares de pessoas no entorno da região, né, produtora aqui no estado. Ô, Jurandir, quando se trata em termos de exportação, como é que está o produto hoje? Você falou da questão dos custos de produção que estão um pouco elevados, por tudo que a gente já passou também aí, né? Tem a questão do próprio clima, mas como é que a gente está em termos de exportação? Estamos abrindo aí novos mercados? Olha, nós temos uma questão que eu acho que é fundamental, importante, uma marca, eu diria assim, na questão do alho brasileiro. Ele tem excelente qualidade, né? O mercado é uma questão, nós avaliamos como uma organização da cadeia produtiva para buscar esse mercado externo, porque qualidade não nos falta. Nós temos, do ponto de vista de qualidade do alho, especialmente o alho produzido no centro do Brasil, né? No Cerrado, né?
ele é de excelente qualidade. O consumidor brasileiro já reconhece essa qualidade do produto quando vai no supermercado. Então, o pequeno volume exportado para alguns países também tem uma aceitação extraordinária, porque o nosso alho ele é de uma qualidade superior. É um alho, especialmente o roxo, nobre, né? Ele tem esse aspecto de alta qualidade, com concentração de princípios ativos acima, especialmente do alho chinês, né? Então, isso o consumidor reconhece. É uma questão que nós temos para superar, né? Organização da cadeia produtiva, buscar uma divulgação focada, né, na qualidade do nosso produto, né? A princípio, também nós devemos ter, em função da qualidade desse alho, deveremos ter um valor agregado importante e um diferencial que vai permitir com que mercados mais exigentes nós tenhamos a capacidade de adentrar. Então, eu acredito que a perspectiva da cadeia produtiva do alho, ele tem um futuro promissor. Basta seguir nessa linha que está sendo adotada nos últimos anos, especialmente adotando tecnologias que a Embrapa tem produzido, que aqui no estado de Santa Catarina, em parceria, a própria EPAGRE tem contribuído muito nesses aspectos. Universidades também estão pesquisando, porque é uma cultura, primeiro, que tem um apelo no consumo de milhões, né, das famílias, né, e também em função do seu papel socioeconômico, né, que é a geração de riqueza, oportunidades de trabalho e também fazer com que milhares de famílias de pequenos produtores, eles não percam a oportunidade de ter a sua renda, né? Já que tem, por um lado, uma cultura, as pessoas são dispostas a trabalhar, sabem trabalhar, e também porque se estruturaram, investiram, né, em máquinas, equipamentos, em estruturas para armazenagem de água, porque é uma cultura que ela necessita ter a condição de, na eventualidade de falta de chuva, ter a condição de irrigar, porque ela é muito sensível e tem períodos muito críticos, né? Que na falta do insumo água, a consequência é bastante, afeta a produção, a qualidade, e o consumidor quer um alho de excelente qualidade, quer um bulbo bonito, e porque ele também reflete nas qualidades sensoriais do produto, né? É por isso que a gente tem que ter novas tecnologias sempre antenadas aí, aliadas ao clima, para que a gente tenha a qualidade do produto, que é muito importante, né? Jurandir, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, por ter feito essa análise de informações aí muito importantes para os nossos produtores. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Uma boa noite. Uma boa noite, até uma próxima oportunidade aqui com a gente.